Obrigada, queria agradecer mais uma vez aos integrantes do painel de mobilidade. Nós estamos ansiosos para nos deslocarmos melhor e com sustentabilidade. Obrigada. Agora nós temos mais um momento, grandes players do turismo na América Latina. Nós vamos ouvir da voz do CEO da Bfly, Marcelo Cohen, e do publicitário Walter Longo, consultor do projeto, como está formando o ecossistema da empresa do grupo. Está todo mundo um pouquinho curioso para saber mais sobre a Bfly, não está? Porque eu estou. Então, por favor, ao palco, Marcelo e Walter. Vamos lá? Boa tarde a todos. Primeiro, boa tarde a todos, né? Não é assim que mandam falar agora? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente rapidamente comentar, e depois passamos para o Marcelo, o que está acontecendo com a Bfly, e principalmente baseado, inspirado nesse conceito de ecossistema que foi falado agora há pouco no painel anterior, que é, no fundo, um novo olhar sobre os negócios. E eu queria começar dizendo o seguinte: as mais modernas empresas do mundo têm feito um gigantesco esforço, seja para criar seu ecossistema ou para passar a fazer parte de ecossistemas, né? E, para isso, é preciso que a gente reveja, recicle tudo o que a gente aprendeu em termos de negócios nos conceitos de independência e interoperabilidade. Nós precisamos entender, como já disse antes, que empresas não morrem por fazer coisa errada, elas passam a morrer agora por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Por isso essa revisão é tão fundamental. Então, ecossistema, como forma de gestão de um conjunto de empresas, é, na verdade, a capacidade de ofertar serviço ou produto proprietário ou de terceiro que façam parte do seu ecossistema, através de dezenas de interações possíveis que são criadas pelo ecossistema, que facilita o acesso e permite a sinergia, e esse é o mais importante, exponencial das suas múltiplas conexões. Então, dentre as 7 maiores empresas do mundo que se transformaram, 6 delas se transformaram em ecossistema. Ou seja, quando a gente analisa hoje quais as maiores empresas ou conglomerados do mundo, dos 7 que existem hoje maiores, 6 já se transformaram em ecossistema. E nós temos exemplos no Brasil como a Magalu, como o Boticário, como a Pets, e, claro, ecossistemas muito maiores, como no caso do Google, que opera uma centena de empresas no modelo de ecossistema. Então, o termo ecossistema ele tem origem no que a gente chama na interdependência virtuosa das várias espécies de negócio que interagem nesse processo. Daí o termo ecossistema, que é um termo tirado da ecologia. Nós temos concebido até hoje a formação de empresas sempre no mesmo modelo fechado e competitivo. E acabamos de ouvir que o futuro dos nossos negócios passa pelo conceito de coopetição, de colaborar e competir ao mesmo tempo. E quando a gente vê empresas como, por exemplo, a Apple, que compram as telas dos iPhones, né, exatamente da Samsung, a gente vê que aquela visão antiga de ecossistema a visão antiga de empresa está se transformando em ecossistema. Então, a nova dinâmica global de negócios exige uma mudança, então, dessa ótica de modelo de negócio. E daqui para frente, empresas vão ter que adotar essa consciência colaborativa e competitiva ao mesmo tempo. Para ilustrar isso, apenas como um exemplo rápido, para não perdermos tempo, basta dizer que em 2007, 7 marcas dominavam o mercado global de celulares. Sony Ericsson, LG, RIM, Nokia, Samsung, HTC e Motorola. Ou seja, 96% do resultado desse segmento de celular estava na mão dessas 7 empresas. Aí surgiu o iPhone. 7 anos depois, né,
nós vimos que 8% apenas tinha ficado para eles e que a Apple detinha 92% do mercado ou do lucro dos celulares. E muita gente acredita que isso aconteceu porque o produto era excepcional, e era um bom produto. Mas, na verdade, o que havia acontecido, o que havia alterado tão dramaticamente essa realidade do segmento, era exatamente a possibilidade de você ter criado um ecossistema App Store, onde a Apple convidava milhares ou milhões de empresas no mundo a desenvolver aplicativos para botar no App Store. E ali ela ficava com 30%, as empresas ficavam com 70%, todo mundo ganhava e gerava esse efeito exponencial. Então, o BlackBerry da RIM também era um bom produto como máquina, mas ela não repensou o seu modelo de negócio de 50% de share, passou para apenas 2%. Então, é fundamental que todos nós tenhamos a consciência, a humildade de rever nosso modelo de negócio. O ecossistema tem uma visão aberta e inclusiva. A Amazon, por exemplo, teve início fazendo e-commerce de livros. E mais para frente começou a entender que além de livro podia vender outros produtos. E depois podia prestar outros serviços. Hoje é um gigantesco ecossistema, onde tem empresas que são dela, empresas que participam com ela, onde ela é apenas sócia, e empresas até que tem alianças estratégicas com ela. A Virgin é um outro exemplo, ligado mais na área de vocês, na área de turismo, não é? Ela começou vendendo, era uma loja de CDs, mas o Richard Branson entendeu, eu não vendo CD, eu vendo entretenimento. E a partir dessa visão de que vende entretenimento e não CD, pensou, eu posso começar a realizar shows pelo mundo inteiro. E criou a área de eventos, de shows. Depois pensou, pessoas vão ter que ficar em hotéis para participar desses shows. Criaram os hotéis Virgin. Pessoas precisam se conectar de uma cidade a outra e criou a Virgin Atlantic, a companhia aérea. E durante o dia não temos muito o que fazer, porque o show é à noite. Vamos criar uma rede de spas. Mas o que é mais importante? É a interdependência e a interoperabilidade de tudo isso. Você entra num spa da Virgin, você imediatamente recebe desconto para o show. Você entra no hotel, você recebe milhas para a companhia aérea. É essa capacidade de interoperar que traz uma visão exponencial como modelo de negócio. Então, a evolução num ecossistema ela é molecular, ou seja, cada uma das partes se beneficia do todo, mas o resultado é muito maior que a soma das partes. E é isso que tem feito empresas crescerem de maneira tão dramática. Se nós não tivermos a visão de integração entre as empresas, nós vamos acabar criando, no fundo, como muito grupo criou, um arquipélago sem futuro. É fundamental que a gente entenda que tem que haver remuneração cruzada, incentivos intercompany, para que um venda o outro e ao todo mundo vender todo mundo, aquilo tem um crescimento exponencial. A história está cheia de casos de empresas importantíssimas que, por perderem ou não terem a visão de ecossistema, morreram ou ficaram irrelevantes na poeira da história. Um bom exemplo é a Sony, que tinha uma área espetacular de produtos eletrônicos. Tinha a área de games com a PlayStation. Tinha a Sony Music, tinha a Sony Publishing, tinha a Screen Gems, que fazia filme de cinema. Tinha a Sony Ericsson, que fazia celular. Mas ao pensar como arquipélago, onde é cada um por si e Deus para todos, cada um preocupado com seu budget, com seu orçamento, com seus clientes, escondendo às vezes a sinergia entre elas, o que aconteceu com a Sony? Perdeu relevância para os seus maiores concorrentes. Então é muito importante que a gente entenda que o conceito de ecossistema é a forma como nós devemos, não apenas no setor de turismo, em qualquer segmento, passar a pensar nossos negócios daqui para frente. E é com essa introdução rápida que eu agora passo a palavra para o Marcelo Cohen, porque o que ele fez nada mais foi do que exatamente criar esse primeiro ecossistema brasileiro na área de turismo, né, Marcelo? Então, você conta para a gente um pouco, quer dizer, o começo de tudo foi
exatamente esse embrião de ecossistema que foi a Belvitor, não é? Na realidade, uma empresa de 58 anos, a gente vem tentando inovar a cada dia, e acho que a partir de 2010, 2011, a gente começou a criar um embrião de um ecossistema, buscando estacionamento, venda de câmbio, lazer, seguro, uma série de outras empresas do grupo, criando um microecossistema aí. E aí, com a chegada da pandemia, a gente conseguiu encontrar aí algumas oportunidades de outras empresas para poder realmente criar a Bfly, criar um ecossistema novo. Exato. E depois da Belvitor, com tanto tempo aí, né, você se encontrou com um gigante, né, em 2021, ou seja, no meio da pandemia, não é? Você trouxe para esse ecossistema que estava começando, aí sim, um outro quase ecossistema formado pela Flytour, não é? A gente detectou nas conversas com a Flytour que ela já tinha também um ecossistema num outro volume muito maior do que a Belvitor, e ela precisava de um aporte, de uma guinada. A gente tinha muita tecnologia já embarcada com várias startups dentro do grupo, e aí fizemos uma aquisição da Flytour, e aí começamos a Bfly a criar um ecossistema, e a cada dia a gente vem buscando o incremento do nosso ecossistema. E eu confesso a você que vejo esse ecossistema criado pela Bfly como talvez um dos melhores exemplos. Eu trabalho muito com ecossistema em vários segmentos de atividade. Dificilmente eu vi um ecossistema tão integrado, tão completo como esse que você acabou desenvolvendo, em praticamente cobrindo todo o espectro do segmento de turismo, lazer, evento, entretenimento e assim por diante. Conta um pouquinho para a gente esse conjunto inteiro aí, ou pelo menos as histórias mais recentes do que passou a fazer parte do ecossistema. Sejam empresas 100% suas, sejam empresas, às vezes, onde você até é minoritário, ou outras até onde você nem é sócio, mas que colocou para dentro, não é? A gente tentou criar um ecossistema para a gente não depender só de venda de hotelaria, só de venda de passagem aérea. Hoje nós temos área de gastronomia, nós temos inteligência artificial, nós temos uma Vai Voando que vende para centenas, milhares de pessoas carentes, favelas, que querem ver um avô, que querem ver a família de volta, até o luxo, que é a Queensberry. Recentemente anunciamos essa semana a Qualitours, que é a venda de cruzeiros fluviais, marítimos, de alto luxo. Então, realmente, a gente hoje consegue entregar de A a Z e uma série de outras oportunidades, mobilidade urbana, como ObCity, Tech Travel, Open Trips, que é uma travel tech espetacular que está pronta para ser lançada no mercado. E isso, assim, a gente tentando incrementar todo o ecossistema e sempre trazendo juntos os agentes de viagem com a gente. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu ouvi do próprio Marcelo é essa compreensão ecossistêmica de que se eu tenho uma empresa que vende, não é, passagens corporativas, nós não podemos esquecer que cada um daqueles dirigentes daquelas empresas também tem, ou acaba tendo, o casamento do filho, ou a viagem de lazer. Portanto, as empresas têm que interagir, não é? E têm que interoperar, porque, às vezes, uma empresa que faz um evento, e aí usa a sua empresa de eventos, na verdade, depois tem um outro evento particular, e ele continua sendo seu cliente. Então, o fundamental no ecossistema é que, quando alguém entra para ser cliente do ecossistema, ele não sai mais, porque o ecossistema procura atender todas as necessidades dele, seja como pessoa jurídica ou como pessoa física, não é? Eu acho que a maior vantagem do ecossistema é a venda cruzada, né, o cross-selling. E o que a gente tem feito com muita maestria. Então, por exemplo, hoje a Belvitor atende toda a parte de lazer corporativo das contas da Flytour. Então, era uma venda que não existia. Hoje já estamos em 10, 15, quase 20 milhões por mês só de vendas de lazer corporativa. Era uma venda inexistente e essa venda ia para o mercado, hoje está dentro do ecossistema. A Queensberry tem uma parte de incentivo muito forte, tem atendido várias contas da Flytour para fazer incentivo, então deve bater o recorde esse ano de número de grupos de incentivo. E por aí vai, com cross-selling, com outras empresas, com outras parcerias, a gente buscando
esse cross-selling, que eu acho que a beleza do ecossistema é exatamente o cross-selling das empresas. E para que o cross-selling ocorra, é fundamental que você tenha no comando desse ecossistema uma pessoa com visão nexialista, que gere nexo entre tudo isso e principalmente que consiga criar modelos de incentivo cruzado, onde uma empresa fica feliz e motivada de vender a outra empresa porque tem algum tipo de remuneração. Seja a remuneração um beijo na boca, seja uma comissão, seja um incentivo cruzado de bônus, cada caso é um caso, mas não há hipótese de um ecossistema eficiente se não houver, além da interoperabilidade, um sistema de remuneração ou de incentivo cruzado entre as várias empresas que fazem parte do sistema. E o mais interessante é que o ecossistema já formado é, no fundo, pelo que eu estou vendo, o início do começo do princípio do que vem por aí, né? Estou vendo aqui, deixa eu até ficar de pé, estou vendo aqui gestão de milhas, seguro viagem, recompensas, passagem, cuponagem, metaverso, redes sociais, gestão de mídia, ou seja, essa parte cinza que está ao redor é, no fundo, não apenas o ecossistema atual, mas principalmente a evolução desse ecossistema para outros segmentos de atividade direta ou indiretamente relacionados com a Bfly, né? Isso, recentemente compramos também a Insta Viagens, essa semana foi anunciado também, que é uma agência de viagem de lazer online, que nós adquirimos ela praticamente há 30 dias, ela já está dentro do Banco BTG, fazendo a operação dos cartões de crédito do BTG, tem entre mais dois outros bancos, alguns times de futebol entrando. Então é tudo realmente o ecossistema, uma coisa vai puxando a outra e vai agregando, sabe e vai como trazendo começa, mais empresas. mas não sabe onde vai parar. A gente sabe onde começou, mas a gente realmente não sabe onde nós vamos parar. Você sabe que nós estamos hoje, Marcelo, numa sociedade absolutamente mimada, né? A gente acha que mimo era apenas alguma coisa das classes mais favorecidas, mas não é. É uma sociedade cada vez mais mimada, onde antigamente eu assistia o filme que a Globo tomasse a decisão no dia e hora que ela decidisse. Agora eu tenho 1 milhão de filmes para assistir a hora que me der vontade. Antigamente chegava numa reunião, né? Todo mundo tomava o café do Bulli, ninguém perguntava que café você toma. Agora não, 120 tipos de café, restreto, ligeiro, pingado, carioca, né? Antigamente a gente chegava no hotel 6 estrelas, dormia no travesseiro que estava na cama. Agora não, menu de travesseiro. Dorme de lado, de frente. Então, a sociedade como um todo está cada vez mais mimada. E qualquer negócio, de qualquer atividade, vai ter que atuar daqui para frente no chamado tripé do sucesso futuro. E esse tripé ele está baseado em simplicidade da aquisição de produtos e serviços, flexibilidade dos processos de aquisição e individualidade da relação. E o ecossistema talvez seja, em função desse novo tripé, a única forma de responder a essas 3 necessidades ou exigências do consumidor. Seja o consumidor do vai voando, que compra a prestações perdendo de vista para visitar parentes no Nordeste, seja alguém que quer uma viagem inesquecível pela Ásia desconhecida. Ou seja, não importa qual tipo de viagem ou qual tipo de cliente você tenha, todos estão mimados e exigem cada vez mais simplicidade na compra de produtos e serviços, flexibilidade de processos e individualidade da relação. Eu acho que esse é o nosso conceito de ecossistema, a gente poder atender de A a Z, de uma pessoa de baixa renda até um executivo, um CEO, uma pessoa que quer fazer uma viagem para a Ásia, um cruzeiro espetacular aí com ticket médio elevado. Então, realmente, hoje a gente tem trabalhado nesse foco, várias outras empresas estão entrando para o nosso ecossistema, como você diz, empresas que a gente faz 100% de aquisição, ou uma maior parte, ou uma minoria, ou empresas que a gente acha, o que a gente acha hoje que tem a ver com o nosso ecossistema e que a gente pode fazer um cross-selling, a gente tem trago para dentro do nosso ecossistema. Ou seja, a visão é cliente-cêntrica, né? Ou seja, o que o cliente precisa. Isso, Marcelo, sabe que mudou? Muito recentemente eu mexo muito com planejamento estratégico. Eu me lembro, há 10 anos atrás, a grande discussão, quando estávamos em conselhos, né, de empresas, era what business are we in? Qual é o nosso negócio?
E normalmente, às vezes, eu me lembro que eu ia numa empresa de assistência médica e falava, que tal a gente comprar ou ser sócio de uma empresa de ginástica, academia? Ele falava, vai, Walter, pera. Qual é nosso negócio? Era uma coisa que buscava focar rigidamente no que a gente faz, né? Passado alguns anos, há 5 anos atrás, não era mais what business are we in, qual é o nosso negócio, passou a ser what problems are we solving, que problemas nós estamos resolvendo do nosso cliente, o que já se tornou um espectro de propósito corporativo muito mais abrangente. Pois bem, agora não é mais what business are we in, qual é o nosso negócio, nem what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e sim what dreams are we fulfilling. Esse é o novo mantra corporativo das empresas. E, mais uma vez, a forma de conseguir realizar os sonhos dos nossos clientes passa pela necessidade de construção ou participação num ecossistema, já que cada um tem seu sonho e você precisa ter toda essa multidisciplinariedade para poder atender ao sonho de cada um, né? Eu acho que a gente hoje está buscando uma solução para melhorar as nossas receitas com outros produtos que tenham uma sinergia forte com o nosso mercado de turismo. Então, realmente isso, seja numa área de entretenimento, seja numa área de locação de automóveis, seja com shows. Isso, hoje, nós estamos buscando rentabilidade e não só depender de uma venda de pacote, de uma passagem aérea, de uma hotelaria ou de uma locação de carro. A gente está buscando muito mais para o nosso ecossistema. É verdade. Você sabe que a gente acha que a área de turismo trabalha em transportar pessoas de um local para outro, mas uma das formas mais impressionantes de viajar é a imaginação. E, portanto, a área de turismo tem que trabalhar com esse sonho que você conhece. E, para isso, é fundamental que o ecossistema tenha como base central, como motor central, um bem elaborado Big Data. Ou seja, é fundamental para operar um ecossistema que o Big Data esteja no coração dele, que eu saiba não só o que aquela pessoa fez, mas o que ela pretende fazer, tentar analisar a participação dela nas redes sociais, pegar os dados estruturados e não estruturados dos clientes, para aí sim oferecer talvez o que ele nem imaginava que queria, mas eu sei que ele quer graças a esse Big Data. Então, o que eu acho que é importante, resumindo isso, é que algumas empresas, inclusive do próprio grupo, não é? Da próprio ecossistema da Bfly, creem que viaja para poucos e trabalham no chamado turismo de luxo, né? Outras acham que viaja para todos, para todo mundo, para qualquer um, não é? E, como o caso da Vai Voando. E, na verdade, a Bfly acredita, e por isso criou esse ecossistema, que viajar não é para poucos e também não é para qualquer um. Que viajar é para cada um. E que cada um, independente da sua classe social, da sua condição financeira, se é pessoa física ou jurídica, quer algo especificamente feito e desenhado para ele. Ou seja, o ecossistema é a única forma de você trabalhar com custos de prêt-à-porter, mas com serviço de alta costura. E é isso que o turismo está cada vez mais exigindo de todos nós. Então, atender cada passageiro como único, ou cada cliente como único, para fazer de cada viagem a viagem de cada um. Eu acho que isso é o propósito que guiou a Bfly e está guiando a Bfly na construção desse ecossistema. Aliás, vocês fizeram um vídeo, né? Vamos ver esse vídeo, que eu acho que... Vamos ver o vídeo, acho que tem um vídeo aí. Que explica, né? Vamos ver, então. Viajar
Parabéns, Marcelo, parabéns a toda a equipe da Bfly. É realmente algo impressionante que eu acho que deve servir como inspiração para todos nós que trabalhamos na área de serviços. Eu sei que tem algumas perguntas, não é isso? Isso mesmo. Falamos muito sobre benefícios, vantagens de se ter um ecossistema. Vamos falar um pouco de desafio. A Gisele Pina, do Banco Inter, quer saber qual a principal dificuldade na integração entre empresas com culturas distintas, no caso da Bfly. Eu acho que uma dos grandes desafios realmente é a integração a tecnológica, a parte de back-office. Eu acho que a gente mantém o nome de cada empresa, então cada um tem o seu DNA, cada um trabalha da melhor maneira, tem a sua diretoria própria. É realmente a parte de back-office o nosso grande desafio, mas para isso, semana passada nós assinamos contrato com a SAP, assinamos contrato com a Oracle, assinamos contrato com a Salesforce. Acho que 3 grandes empresas que vão estar junto nesse projeto com a gente para realmente deixar o nosso ecossistema bastante robusto e seguro. Muito bem. Mais gente quer saber, bastante gente perguntou a respeito desse organograma. Vai crescer, mais aquisições pela frente. E também tem gente perguntando se ele pode diminuir, unificando marcas, enfim, marcas que coincidam no ecossistema possam se tornar uma só. Não, acho que o ecossistema ele deve crescer. Nós estamos analisando várias outras empresas, estamos abertos para qualquer tipo de empresa, onde a gente entende que tem um cross-selling com a gente. A gente não tem ideia em unificar marca nenhuma. Realmente é um ecossistema, cada um trabalha no seu nicho. Claro, pode acontecer alguma unificação, sim, mas não é o interesse nosso, em hipótese nenhuma hoje, em nenhuma unificação de marca. A gente tem trabalhado com as suas marcas, com as suas diretorias, valorizando os seus antigos proprietários, que todos continuam com a gente trabalhando, e focando realmente no cross-selling e nessa unificação do nosso back-office, RH, marketing. Esses são os pontos principais para a gente. Como eu falei, o conceito de ecossistema ele leva em conta 2 coisas: independência de cada empresa e a respeito à sua cultura corporativa, e a interoperabilidade, que é essa capacidade de você operar junto. Então, nós temos a missão de cada empresa, continua sendo a mesma individualizada, mas o propósito do ecossistema é como se fosse um layer acima, que aí sim pervasa e perfaz todas as empresas. Legal. Agora, o Murilo Farias, da Mundo A8 Travel, pergunta ao Marcelo se a Bfly pode entrar num processo de IPO, tem pretensão aí de abrir capital, ou virar uma corp. Na realidade, hoje, todas as empresas estão sendo auditadas. Hoje a empresa é tudo capital fechado, privado. Realmente a gente tem interesse, 1, 2, 3, 4 anos, sem pressa nenhuma, e um dia poder ir para o mercado ou ter um fundo, alguma coisa junto com a gente. Hoje, no momento, a gente continua com capital próprio, trabalhando, a empresa já está super saudável, caminhando, com vendas bem acima das expectativas. Então, realmente, a gente continua o nosso trabalho de engordar e aumentar o nosso ecossistema. Muito bem. Agora, o André Mendonça, da SmartLink, pergunta que, com esse conceito de ecossistemas, se empresas menores, negócios menores, estão fadados a fechamento, enfim. Qual que é a solução? Acredito que o Walter possa também dar um... Aliás, pelo contrário, as empresas pequenas, as empresas que são hoje, vamos dizer assim, regionais, ou mesmo que trabalhem num nicho muito específico, ao contrário. A ideia não é desaparecer, a ideia é reforçar essas empresas entrando em ecossistemas. Cada uma delas, portanto, fará parte de um ecossistema e, com isso, ela ganhará uma musculatura que hoje ela não pode ter. Legal. Uma última, o tempo está esgotando, do José Fonseca, da MSD. Pergunta se a Bfly tem planos de expansão na América Latina. Já emendo também uma outra pergunta que foi feita aqui a respeito do escritório. A Bfly acabou de abrir um escritório em São Paulo, mas é sempre interessante saber se há planos de expansão de estrutura física no país. A gente tem vários escritórios hoje, fora de São Paulo. A gente mudou a sede para São Paulo para ter o maior conforto para os nossos funcionários. Hoje são
praticamente 15 mil metros quadrados, 3 andares, salas de reunião, salas de treinamento, espaço para eventos, realmente um prédio bastante robusto. E a gente tem interesse, sim, em fazer uma expansão pela América Latina. Está nos nossos planos, a gente acha que ainda não é o momento, mas a gente está de olho no mercado na América Latina também. Então, a gente gostaria de ter o nosso ecossistema em toda a América Latina. Obrigado, Marcelo, Walter. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado, boa tarde. Obrigado, até a próxima.